endividamento público tem significado no país uma transferência de renda muito grande dos cofres públicos, do orçamento, que deve servir ao atendimento das necessidades do conjunto da população, para uma elite financeira do país que detém nas suas carteiras de portfólios títulos públicos remunerados pela Selic a valores extremamente elevados. Então, o Estado arrecada tributos e transfere esses tributos para esses proprietários de títulos. Essa transferência de renda tem se acentuado muito nos últimos anos no Brasil, e reverter essa situação é uma condição fundamental para o desenvolvimento do país. A dívida pública tem caído nos últimos anos, mas com a crise econômica ela pode voltar a subir, particularmente a dívida externa brasileira pode vir a subir, porque a nossa situação de balanço de pagamentos não é uma situação confortável. E não é difícil que se repita nessa crise o que aconteceu nas crises de 1999 e de 2002, quando o país teve problemas na balança comercial e, para suprir esse diferencial, ele teve que captar recursos externos ou então fazer uma dívida interna indexada ao dólar, e isso acabou dolarizando a nossa dívida pública. Então, nesses momentos, a dívida volta a crescer e isso vai implicar novamente num sacrifício enorme da população, se poupando, se privando do atendimento das suas necessidades para pagar credores externos. Pode haver novamente um retorno do crescimento da dívida externa no Brasil ou do crescimento da dívida interna ao tratar do câmbio. A CPI da dívida pública deve investigar a capacidade do país de sustentar esse padrão de endividamento histórico que tem se verificado aqui. A nossa dívida é uma dívida atípica, não só pelo tamanho, não só pela remuneração que é paga pelos títulos, mas também pelo fato da estrutura da dívida ser completamente atrelada à Selic. Essa composição da dívida deve mudar, a CPI deve apontar os rumos em que o país pode voltar a se endividar, e esses rumos estão demonstrando que nós não podemos mais ter uma dívida vinculada à taxa de juros fundamental, que é a Selic, e muito menos, né, a uma remuneração tão elevada.